Professor, qual a relevância simbólica, eu diria, e institucional dessa anistia para Dilma Rousseff quase 40 anos após a ditadura? Muito boa noite a todos ouvintes, muito obrigado pelo convite. Marcos, para mais uma vez estar aqui. Sim, é uma importância histórica, eu diria, principalmente por se tratar da figura da ex-presidenta Dilma Rousseff. Todos sabemos da sua história, do seu compromisso pela luta da redemocratização do país e, sobretudo, aquela passagem de triste memória de todos os brasileiros quando da votação do seu pedido de impeachment, o então deputado Jair Bolsonaro homenageou uma das principais figuras do regime militar de torturadores, inclusive da própria presidenta Dilma Rousseff. Ou seja, esse gesto agora, evidentemente que isso não há nada que pague o que ela sofreu, mas é um alento para dizer que aqueles que tentaram, que destruíram a democracia, ou seja, têm que ser responsabilizados independente do tempo transcorrido. Há um personagem, Marcos, de Shakespeare, né, que na obra Timão de Atenas diz que o perdão encoraja o pecador. Nesse sentido, então, eu entendo que a reparação tardia que se faz à ex-presidenta Dilma Rousseff é apenas uma declaração do próprio Estado brasileiro de que errou relativamente à ex-presidenta, claro, mas também contra todos aqueles contra os quais esses gestos brutais foram praticados. Quanto a isso, não há perdão possível. O crime de tentativa de destruição da democracia e a sua consumação são elementos que hoje, no patamar civilizatório, após as experiências trágicas que nós tivemos, não pode mais ser tolerado. Então, particularmente, eu vejo a decisão como um sinal positivo da institucionalidade brasileira de trabalhar o seu passado e reconhecer os erros. Professor, a gente tem falado muito, todo o Brasil, né, tem acompanhado nesses últimos meses até essa discussão em torno do PL da anistia, enfim. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as grandes diferenças jurídicas entre os pedidos de anistia por perseguição de Estado e os atuais relacionados a crimes contra a democracia. A primeira grande diferença, Marcos, é que as manifestações que aconteceram, que culminaram, claro, com o 8 de janeiro de 2023, elas não ocorreram durante um período de ditadura, elas ocorreram na democracia. Ou seja, o que é bem diferente do que aconteceu em 1964 e em outras experiências totalitárias. Né? Então, as pessoas que tentaram destruir a democracia, que culminou com o 8 de janeiro de 2023, elas estavam num ambiente democrático. Não havia contra o que lutar. Nós, até hoje, temos a plena vigência de um Estado democrático de direito, com a vigência, repito, daqueles princípios liberais que todos nós conhecemos: liberdade de imprensa, separação de poderes, não é? Ampla a possibilidade de liberdade de associação político-partidária e de todos esses elementos. Isso não era o quadro de 1964. Então, aqui nós temos a grande diferença. Os de hoje que pedem anistia, eles pedem negacionismo e esquecimento. Eles usaram a democracia existente para destruir a própria democracia. O que se fez, né, a partir de outubro de 2022 até janeiro de 2023 foi exatamente a tentativa de destruição e invalidação da democracia e de suas instituições, do Poder Judiciário, das eleições, da Autoridade Nacional Eleitoral, do resultado das eleições, que foi um exemplo de livre manifestação do povo brasileiro. Nada disso aconteceu em 1964. Então não há parâmetro de comparação de uma coisa para outra. É sempre bom nós lembrarmos também que em 1955, quando Juscelino assumiu a presidência depois de vencer a eleição de 1954, houve uma tentativa de golpe sob o argumento inexistente naquela época, o argumento jurídico constitucional, de que, como Juscelino não ganhou, né, por 50, pela maioria dos votos, mas ganhou uma maioria, então a eleição não era válida. Depois de tomar posse em 1955, Juscelino anistiou aquelas pessoas que voltaram em 1964.
ou seja, se sentiram encorajadas pelo perdão que lhes foi dado. E em 1964 destruíram a democracia. O que acontece agora, ou seja, foi uma tentativa de, num ambiente democrático, destruir a democracia e que não conseguiram. Portanto, eu creio, repito, que não há parâmetro de se comparar uma coisa com outra. Nós temos agora um poder judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal, independente, que continua julgando isso. Nós temos todas essas pessoas que estão pedindo anistia submetidas ao devido processo legal, tiveram ampla defesa com os recursos a ela inerentes, do jeito que a Constituição estabelece. Portanto, o que eles tentaram destruir é exatamente o que lhes está beneficiando agora. Algumas dessas pessoas tiveram a possibilidade de fazer acordos, outras já estão em prisão domiciliar e outras, como nós vimos recentemente, sequer tiveram a sua denúncia recebida. Isso só é possível num ambiente de devido processo legal de Estado democrático de direito. Ou seja, são beneficiados por aquilo que, repito, que quiseram destruir. Portanto, não há parâmetro de comparação de uma coisa com a outra.